Você acha que o ECA digital, a Lei Felca, mudou tudo sobre o direito de imagem? Então você entendeu errado. Mas fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo de uma vez por todas. O ECA digital ele entrou em vigor e gerou uma confusão enorme nas redes sociais. Muita gente achou que a lei mudou tudo sobre como você pode usar a imagem dos outros, das outras pessoas, e especialmente das crianças e adolescentes. Mas não é bem assim. E nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente mudou e o que continua exatamente igual. E o erro que você pode estar cometendo agora e sem saber. Vamos começar pelo que continua igual. O direito de imagem no Brasil nunca foi livre. Antes do ECA digital e depois do ECA digital sempre foi a mesma regra. Você só pode usar a imagem de outra pessoa, principalmente para fins comerciais, se você tiver autorização dela prévia e por escrito. E isso não mudou. Nada, absolutamente nada. E quando eu digo autorização por escrito, eu não estou falando de um ok, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail informal. Até esses são até melhores, né? Te ajudam muito melhor do que, né, nenhuma autorização. Mas você precisa ter um registro, né? Você precisa ter uma informação sobre quais são os limites, quais são os prazos. Você precisa entender como que essa imagem vai ser utilizada. O correto é você ter um termo de autorização de uso de imagem. Esse documento ele precisa ter um objetivo de uso, os limites da utilização, os canais em que ele vai ser utilizado e como que ele vai aparecer. Sem esse documento, você está exposto. A pessoa pode voltar depois e alegar que não autorizou nada, e aí você vai ter uma baita dor de cabeça, né? E não vai ter como provar o contrário e ter segurança. Então o ECA digital, o que ele mudou? O que realmente alterou com essa legislação? Ele trouxe uma regra muito específica sobre crianças e adolescentes que querem ser influencers mirins. Tá bom, Danilo, mas então o que o ECA fez, esse ECA digital? O que ele realmente mudou? Ele trouxe uma regra muito específica para crianças e adolescentes que querem ser influencers mirins. Antes da lei não havia nada que regulamentasse isso de forma direta, de forma objetiva. Então, vamos lá, você vai entender agora de uma vez por todas. Antes do ECA digital, sem a regulamentação específica, né, para crianças como produtoras de conteúdo monetizado, não havia essa regra. Depois do ECA digital, a criança como influencer mirim, com um objetivo financeiro, exige uma autorização judicial expressa. Não adianta só os pais fazerem uma autorização, e mesmo que eles façam a gestão da carreira dessa criança. Agora presta atenção numa coisa muito importante. Isso vem acontecendo bastante, né? Tem muita criança, muito adolescente que acaba se tornando influencer, que produz conteúdo. Antes a gente só tinha, né, na minha idade, ó, tô velho, né? Só tinha Sandy Júnior. Os dois eram os maiores produtores de conteúdo mirim do país, claro, né? Só na televisão. E agora a gente tem uma popularização muito grande de influencers mirins e, de fato, precisava haver uma regra sobre isso. E aqui eu tô falando apenas das crianças e adolescentes que produzem conteúdo, geram receita, criam engajamento, têm suas marcas, né, pessoais utilizadas, e isso traz um problema enorme, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se essas crianças não têm uma rede de apoio ou uma rede familiar muito forte, muito bem organizada, é muito fácil dessas crianças se perderem e entrarem em grandes, né, dilemas psicológicos como depressão e etc. Então é muito importante que essa exposição ela seja muito cuidadosa, né? Se tenha o maior cuidado possível para não prejudicar o futuro dessas crianças. E agora presta atenção que aqui tem um ponto muito importante que gera confusão na cabeça das pessoas. Uma coisa é você postar a foto de um vídeo de uma criança. Outra coisa, completamente diferente, é essa criança ser um influencer mirim, ou seja, um produtor de conteúdo com o objetivo de gerar renda, influenciar pessoas sobre alguma coisa. Você ficaria com a menina que tem Android, velho? Mano, depende muito da mentalidade dela. Então vamos lá. O que você pode fazer? Você pode postar a foto ou vídeo de uma criança, desde que tenha autorização expressa dos pais para o uso dessa imagem. Agora, os casos em que você só pode utilizar a imagem com autorização judicial. No caso da exposição do rosto recorrente de uma criança ou de um adolescente em um canal com o objetivo de gerar renda, aí sim você precisa de uma autorização judicial. Então não adianta dizer, mas os pais autorizaram, os meus pais autorizaram, para o caso de um influencer mirim. A autorização dos pais não é suficiente. A lei exige que o juiz
analise e autorize a atividade, justamente para proteger os interesses dessa criança. E antes da gente seguir aqui com o vídeo, eu quero só te fazer um pedido. Se inscreva aqui no canal, dê o like nesse vídeo, isso ajuda bastante a gente na sequência aqui da produção dos conteúdos para você. E certamente nós seguiremos aqui produzindo mais e mais conteúdo, ajudando você aqui na Creator Economy. E vamos lá, um ponto muito importante. Se o uso da imagem de uma criança acontece no Instagram de uma escola, por exemplo, ou de um curso de balé, e essa escola tem autorização dos pais e divulga a criança em uma atividade, não há problema nenhum. Pode continuar usando. A proibição ela está na utilização da criança como um canal de distribuição de conteúdo. Engajamento, captação de clientes, tem uma diferença muito grande nisso. Então o que você vai fazer agora? É simples. 3 verificações antes de publicar qualquer conteúdo com imagem de terceiros. Seja criança, adolescente ou adulto, tá? Primeiro, você tem autorização por escrito desta pessoa? Não basta verbal, o ok, informal, uma mensagem de WhatsApp. Ponto 2. Essa autorização especifica o objetivo, os canais em que essa imagem vai ser utilizada. Ponto 3. Se o conteúdo envolve uma criança como influencer que possui um canal com perfil, com seguidores, com objetivo comercial, existe uma autorização judicial para isso? Se não existe, pare agora. Você se lembra? O objetivo aqui é que a criança vire um influencer mirim, ainda que os pais administrem tudo. A lei exige autorização judicial. Isso protege a criança, protege você também, porque você vai atuar dentro da legalidade. Bom, agora você já sabe que o ECA Digital ele não alterou absolutamente nada no que diz respeito ao direito de imagem, ele só reforçou a proteção de quem mais precisa. E quem produz conteúdo do seu negócio aqui na internet precisa entender isso para não ser pego de surpresa. E se você quer entender como se isso se aplica especificamente ao seu caso, como creator, como empresa ou como pai de um influencer mirim, comenta aqui nesse vídeo ou manda para aquele seu conhecido, amigo ou parente que pode ser impactado por essas mudanças. E não deixa de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Como eu falei, isso é muito importante pra gente. Se você precisar da nossa ajuda, o link tá aqui na descrição. E até o próximo vídeo, pessoal.